Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. E então vieram as servas de Ester e os eunucos, e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, Araque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Araque a fazer saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Araque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Eu fiz a leitura do capítulo 4 do livro de Ester, onde a história de Ester é uma história maravilhosa, de uma grande lição para nós. O povo judeu estava disperso naquela mesma época, quando Israel foi para o cativeiro babilônico. Foi naquela época. Mas o povo judeu estava disperso. Então o rei Assuero, ele comandava mais de 100 províncias, e ele era casado com a rainha Vasti. Em meio a uma festa que durou 6 meses, vários meses, né? Vasti foi Vasti, ela foi deposta, porque ela desobedeceu ao rei de comparecer à festa. E Ester, então, foi escolhida como a nova rainha. Ester, ela era judia. Tempos depois, Amã, um importante conselheiro do rei, passou a exigir que todos os guardas do palácio real se curvassem diante dele.
Todos obedeciam, menos um, que era o tio de Ester, ou o judeu Mordecai. Mordecai também, ele era judeu. Então, sabendo disso, Amã sugeriu ao rei Assuero, que todos os judeus fossem exterminados e os seus bens fossem confiscados. Então, para o povo judeu só restava uma esperança: a rainha Ester. Ester, apesar de ser rainha, ela não podia encontrar-se com o rei a qualquer momento. Ela precisava ser chamada pelo rei Assuero. Entretanto, diante da situação, ela teve de arriscar a própria vida. Se o rei não quisesse recebê-la, ela seria morta. Ester sabia que precisava da ajuda de Deus para obter êxito. Ela foi recebida e a sua atuação para a libertação dos judeus alcançou sucesso, porque todo o povo se pôs em jejum e oração. Deus, ele ouviu o clamor do povo e concedeu a vitória. Diante de todos os problemas, mesmo os mais difíceis, a solução para nós ainda hoje é jejuar e orar. Se fizermos isso com seriedade e consagração, assim como foi feito com Ester e com o povo, nós triunfaremos. Se nós estivermos com os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos sempre caminhando para a vitória. Veja, o povo estava envolvido em uma trama, em um ódio de um homem chamado Amã, um homem maligno, que queria destruir o povo de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que veio para consolar, que veio para operar na vida de todos. Nós vivemos em um mundo, por exemplo, para este mundo, 1000 verdades na boca de um anjo vale menos do que uma mentira na boca de um demônio. Essa é a verdade. Mas o Espírito Santo, ele veio para consolar aqueles que têm medo de não dormir e para aqueles que têm medo de não acordar. Ok? A função do Espírito Santo é essa. Ele veio para consolar. O povo de Deus estava há 3 dias e 3 noites jejuando, porque eles estavam perto de morrerem, todos os judeus, inclusive Ester. Mas eles foram buscar a Deus. Existe uma promessa do Senhor, uma tríplice promessa, que Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo de Israel estava sofrendo ali, naquela região onde o rei Assuero, ele comandava, na região da Pérsia, quando ele comandava mais de 100 cidades, na fortaleza de Suzã. Ali ficava o palácio real. Nós vemos que no livro de Ester, existe, no livro todo, vamos assim dizer, existe de uma maneira bem clara, para quem ler o livro, se você ler o livro, se você vai entender, que existe 2 mensagens no livro de Ester. Existe uma mensagem que é a mensagem de vida e de morte. 2 mensagens, mensagem de vida e mensagem de morte. A mensagem de morte, primeiro, ela levou o povo a uma grande perplexidade. Capítulo 3, versículo 13. Levou o povo a um grande clamor. Capítulo 4, verso 1. Levou o povo a um profundo arrependimento. Capítulo 4, verso 3. Levou o povo para fazer jejum e chorar diante do Senhor. Capítulo 4, verso 3. Então o povo estava em perplexidade.
Aí eu sugiro para a tua leitura, para a tua meditação, Isaías capítulo 38, verso 1. O povo fez um clamor ao Senhor. Aí nos lembramos, eu me lembro de Jonas, no capítulo 3, versículo 4, versículo 5. O povo foi levado a um profundo arrependimento. Aí me faz também voltar a minha mente lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 37 e o verso 38. O povo buscou a Deus com jejum e com choro. Aí novamente eu volto lá para Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Então, esta primeira parte aqui é a mensagem de morte que pairava sobre os judeus. Mas Deus é o Senhor da história. Deus é o responsável pela história da humanidade. Deus está escrevendo a história da humanidade, do ser humano sobre a terra. Toda moeda tem dois lados. Então, aqui havia uma mensagem de morte, mas aqui também nós encontramos uma mensagem de vida, e nós glorificamos a Deus por isso. A mensagem de vida é no capítulo 8, verso 11. A mensagem de vida foi dirigida a todos os judeus e aos estrangeiros que ali estavam, tirando o povo da Pérsia. Capítulo 8, verso 11. A mensagem de vida foi dirigida para todos. Capítulo 8, verso 16. A mensagem de vida trouxe felicidade, alegria e um grande regozijo. Capítulo 8, verso 17. A mensagem de vida trouxe grande temor ao povo. E a mensagem de vida resultou numa grande festa. Capítulo 8, verso 17. Então a mensagem de vida foi dirigida para todos. A mensagem de vida hoje é dirigida para todos. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos têm o privilégio de serem participantes da vida eterna, quando aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando diz que a mensagem de vida trouxe felicidade, alegria e regozijo, você deve ler também Atos capítulo 16, verso 34. Confira esta palavra. E quando fala que resultou numa grande festa, esta mensagem de vida, eu me recordo lá do capítulo 15 do Evangelho, segundo Lucas escreveu, capítulo 15, o verso 23 e o verso 24. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Onde houve uma mensagem de vida e morte, onde houve uma mensagem de morte, também houve uma mensagem de vida. Não havia apenas uma mensagem de morte, havia uma mensagem de vida. E nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus e ficar firme, sabendo que Deus, o nosso Deus, é o Deus que reverte sempre a história para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, diz o apóstolo Paulo. Que a graça, a paz, o amor de Deus permaneça na tua vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Ficará paz. Até a próxima. Amém? Paz. Amém.